Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Então, a gente agora vai estar dando continuidade, né, à nossa aula, né, ainda de gametogênese. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da diferenciação das gônadas, né? Então, a gente viu no slide anterior, da aula anterior, que a gente tem um fator, que é o chamado SRY, né? Só revendo um pouquinho aqui com vocês, esse fator que é o SRY, ele é um fator importantíssimo para a diferenciação dos testículos, né? Dos órgãos sexuais masculinos. Então, a gente, como eu cheguei a mencionar, na verdade, todo indivíduo, o estágio de diferenciação dele, padrão, seria virar fêmea, né? Mas a partir do momento que você tem a expressão desse fator que é o SRY, você vira, então, macho, correto? Você acaba expressando esse fator, o fator determinador de testículo, TDF. Então, aqui a gente pode visualizar nesse vídeo aquilo que a gente chama do estágio indiferente, tá? Sexualmente indiferente, e aqui os dois estágios podem ser o estágio de macho e o estágio de fêmea. Isso depende, como eu falei anteriormente, da indução de um estágio masculino, né? Indução a partir dessa expressão do SRY, produção de testosterona, dentre outros hormônios. Então, é isso que vocês estão vendo aqui, a partir de uma gônada totalmente sexualmente indiferente, contendo duplo de Wolffian, duplo Mülleriano, você acaba tendo, no momento da diferenciação sexual, você pode formar um testículo, no caso do homem, ou um ovário, no caso da mulher. No caso da mulher, você tem a diferenciação do oviduto, né, com o ducto Mülleriano, e no caso do homem, você tem a diferenciação aqui do epidídimo, toda a região que vai levar, no caso, particularmente os espermatozoides até a saída única aqui pela uretra. Então, vocês veem bem que, a partir de um plano comum, você tem a diferenciação entre os órgãos sexuais secundários. E isso depende da ação hormonal. Aqui está o aparelho reprodutor masculino, tá? Aqui a gente tem um vídeo que eu estou colocando para vocês observarem esse vídeo, também com o link, eu vou colocar também o link aí no chat, tá? Mas, basicamente, vocês vão aprender isso ao longo de vários períodos. Você tem essa estrutura do seu escroto, do seu testículo, e a estrutura aqui do epidídimo que leva, então, os espermatozoides que vão, então, passar por todo esse caminho aqui, até serem ejaculados aqui, passando aqui pela sua glande, tá? Então, todo esse canal aqui comum, que é a uretra, é um canal comum desde a urina até a liberação dos espermatozoides, tá? E esse processo é um processo super interessante porque ele acaba trazendo muitos aspectos da diferenciação celular. Na parte mais externa aqui dessa pequena estrutura, né? Então, deixando mais claro, acho que vai ser mais fácil a gente começar por este lado. Então, a gente tem o testículo propriamente dito, aqui toda a região de epidídimo, como eu falei para vocês, o espermatozoide vai passar, até sair pelo lado deferente. Então, olhando aqui essas estruturas que a gente chama de túbulos seminíferos, cada uma dessas aqui, você tem uma estrutura que o centro vai conter células mais diferenciadas, né? Aqui os espermátides, né? Os espermatozoides, e aqui na parte mais externa, tá? Então, isso aqui é um tubo, né? Onde o interior tem essas células que são as células mais diferenciadas, a gente vê as células mais indiferenciadas na parte mais externa. Essas células que a gente chama de espermatogônias é que são realmente as células mais indiferenciadas, enquanto que na região do epidídimo a gente já encontra os espermatozoides propriamente ditos, tá? Esse processo da célula mais externa indiferenciada até a célula mais interna diferenciada é aquilo que a gente chama de espermatogênese, tá? Que ocorre dentro, então, dessa estrutura que são os túbulos seminíferos. Só demonstrando para você onde ficam os túbulos seminíferos, ok? Dentro do testículo. Como eu tinha falado para vocês, essa espermatogônia, no caso a espermatogônia A, as primeiras mitoses, né, essas divisões celulares, ela gera uma célula igual a ela e uma célula que vai seguir na sua cascata de diferenciação.
que é a chamada célula-tronco, e esse é um dos motivos de por que você sempre, o ser humano, mesmo com maior idade, ele consegue ainda gerar gametas, né? Mesmo com uma certa idade, ao contrário da mulher, que você tem, né? O homem ele produz espermatozoides ao longo de toda a vida, enquanto a mulher tem um número finito de gametas. Então, daqui de cima até aqui embaixo, todo esse processo, como a gente pode contar aqui, ele demora aí de 50 a 60 dias, né? Até você ter a diferenciação terminal. A gente tem aqui 40, alguns livros dizem um pouco mais, 50, né? Na verdade, que a partir dessa primeira mitose, todo esse processo em que as células não mudam de forma, mas somente estão aumentando de número, tá? Elas são chamadas de espermatogênese ou espermatocitogênese. Enquanto que o processo de diferenciação celular, propriamente dito, onde o espermatozoide adquire aquela forma característica de espermatozoide, o processo de diferenciação, é a espermiogênese. Então, é importante vocês definirem o que é espermatogênese e a espermiogênese. Tá? Aqui um processo de expansão clonal, aumento de células, maturação, e aqui embaixo a diferenciação celular. Essa diferenciação celular bem drástica é que é chamada de espermiogênese, ok? Aqui, mais uma vez, mostrando que as células elas ainda têm contato nesse processo de expansão clonal, aumentam muito de número, enquanto que aqui embaixo, no processo de espermatogênese, elas vão perdendo esse contato. As espermátides aqui, elas vão perder, né, os espermatozoides propriamente dito, vão perder essa estrutura, e vão, então, as células de espermatozoides vão estar aqui prontos para o processo de ejaculação e fertilização, ok? Grande parte desse citoplasma, desse espermatozoide, ele é liberado, eliminado durante a maturação. Então, vocês pensam que, no caso do indivíduo masculino, o homem, boa parte do citoplasma, propriamente dito, é eliminado. E na hora da fertilização, a contribuição em organelas para o novo indivíduo, né, mitocôndrias, etc., ela não é tão grande quanto do ovócito, né, RNA ribossomal. O ovócito é uma célula muito maior que contém boa parte daquilo que a mãe colocou ali para o seu desenvolvimento inicial. Então, aqui é a célula no seu início e aqui o espermatozoide já pronto, com a sua vesícula crossomal, que tem várias proteínas, proteínas necessárias para o processo de fertilização, o DNA supercompactado aqui no núcleo, o centríolo, as mitocôndrias que produzem ATP para gerar energia, né? Para a movimentação do flagelo e assim por diante. Então, essa é uma célula extremamente especializada e sofreu esse processo de diferenciação durante a espermiogênese, ok? Aqui é mais uma vez mostrando essa região anterior, que é a região do acrosoma, toda a peça intermediária aqui da cauda e onde contém as mitocôndrias e a peça terminal da cauda. A gente consegue fazer marcações com moléculas que se intercalam ao DNA na região anterior, aqui as mitocôndrias na peça intermediária, aqui na região posterior, outra cor, porque são outras proteínas também acessórias aqui na cauda. Tá? Esse arranjo e essa situação toda que o espermatozoide consegue bater, consegue rodar e fertilizar depois o indivíduo depende muito de proteínas que a gente chama proteínas motoras, e dentre elas está a dineína. A dineína é uma proteína super importante. A dineína ela se encontra aqui nessa região, é bem importante para o processo de propulsão do espermatozoide. Toda essa estrutura que vocês vão olhar com bastante detalhe na parte de biologia celular, estudo de axonema, como que o batimento do flagelo é controlado, mas já é muito bem conhecido que caso o indivíduo não possua dineína ou tenha alguma mutação na dineína, os espermatozoides dele são imóveis. O que faz com que, não necessariamente aquele indivíduo não tenha, propriamente dito, ele se torne infértil, porque seus espermatozoides não conseguem nadar até o gameta feminino. Tá? Então, acaba que esses indivíduos, todas as células que precisam desses cílios de batimento de flagelo têm problemas, como nessa chamada síndrome de Cartagena aqui. Tá? Então, esse é uma explicação molecular para indivíduos inférteis por falta de batimento do flagelo. Okay? Mais uma vez aqui, processo de diferenciação celular do espermatozoide, que é a espermiogênese,
E essa diferenciação, então, dessas espermatogônias para espermatozoides, esse processo super importante, tá? A mesma coisa, aqui só demonstrando que um espermatozoide, a gente não pode nunca esquecer que vários e vários espermatozoides chegam próximo dessa região externa, aqui onde tem as células foliculares, a corona radiata, né, a zona pelúcida também, e apenas um deles consegue romper a barreira. Então, nunca é aquela história que um único espermatozoide nadou e chegou vitorioso, mas sim, você tem vários espermatozoides tentando adentrar a zona pelúcida, tá? O DNA dos espermatozoides, vocês veem, uma célula tão pequena, mas tão pequena, que ele tem que compactar o seu DNA ainda mais do que nas células em geral. Nosso DNA, em geral, ele fica bem fechado nas células somáticas, né? Por proteínas acessórias do DNA, que a gente chama de estonas, que envelopam o DNA, mas nos espermatozoides a gente tem um fechamento, envelopamento, principalmente em mamíferos, ainda maior por essas proteínas que a gente chama de protaminas, que fazem com que as células fiquem extremamente compactadas no caso do espermatozoide, até mais do que nas células somáticas. O espermatozoide é bem menor do que uma célula sua grande, um neurônio, uma célula da pele, ok? Como é que é esse controle hormonal? Existe uma questão que a gente pode perguntar, o homem tem controle hormonal da espermatogênese? Sim, principalmente, o principal hormônio gerado que é essencial para a diferenciação das características secundárias masculinas é a testosterona, e ela é controlada pelo mesmo eixo que também ocorre na mulher, eixo hipotálamo, hipófise, e a produção da testosterona nos testículos é fundamental para a geração de gametas na espermatogênese, também toda a parte proteica de metabolismo, chamada anabolismo proteico, crescimento ósseo e de pelos, então a indução de produção de testosterona é fundamental para crescimento de aspectos secundários aí, masculinos, engrossamento da voz, e a testosterona tem esse feedback negativo aqui no hipotálamo. Quem produz a testosterona no próprio, ativa a produção de testosterona são as células de Leydig, tá? São células acessórias também presentes no testículo, e as células de Sertoli, que também também são células também acessórias, vão ter diversas funções no testículo, que vão favorecer o processo de espermatogênese. Okay? E assim, o ciclo continua, né? A gente vai falar no próximo vídeo do processo de ovogênese, de geração de gametas, no caso das mulheres, mas eu só gostaria de terminar esse vídeo com essa reflexão. O ovócito e o espermatozoide, ambos irão morrer se eles não se encontrarem. Os elementos que se unem são células únicas, cada uma no ponto da morte, mas que pela união dessas células um novo indivíduo é formado, o que constitui uma ligação com o eterno processo da vida. Fica aqui essa reflexão, na verdade. São duas células, o espermatozoide, é claro que é ejaculado em milhões e milhões, às vezes até centenas de milhões, e o ovócito, muitas vezes apenas um liberado por mês, mas que são células que todo mês são geradas, ou todo momento são geradas, e se elas não se encontrarem, você não tem essa nova vida, tá? Então é só para deixar essa reflexão para todos, tá? Então, muito obrigado a vocês, e vamos para o próximo vídeo agora sobre a ovogênese dos ovários, ok? Mais uma vez, muito obrigado.